Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu me chamo Josué e você é muito bem-vindo ao canal Palavras em Harmonia. O nosso plano de aula desta segunda lição desse terceiro trimestre nos traz o título A Porta da Fé se abre aos gentios. E a nossa leitura bíblica em classe está baseado no livro de Atos, do capítulo 13, do versículo 44 até o 52. Os acontecimentos e os objetivos desta lição, ela vai estar baseada na primeira viagem de Paulo e Barnabé, que marcou um novo tempo para a igreja, onde Deus abriu a porta da fé para os gentios, mostrando que o evangelho é para todos os povos. Sem mais delongas, já de posse com as nossas ferramentas, vamos dar início aos objetivos de forma simples, prática e que você possa entender a palavra de Deus e estar preparado para ir para a escola bíblica já por dentro dos assuntos e entendendo todos os objetivos da nossa lição para crescimento espiritual seu, da sua casa e da sua família. Vamos entender no texto bíblico de Atos 13, do capítulo 4 até o capítulo 12, alguns acontecimentos que aconteceram nesta primeira viagem de Paulo e Barnabé. Mas o que realmente aconteceu? Vamos lá, na nossa lição. Primeiramente, precisamos entender o seguinte. Nesta lição, acompanhamos um dos momentos mais marcantes da história da igreja. A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Então, o que aconteceu? Paulo e Barnabé, eles foram enviados, não simplesmente por homens, mas, segundo a palavra, a inspiração e o envio de Paulo e Barnabé foi inteiramente através do Espírito Santo. Então, eles são enviados pelo Espírito Santo. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos entender. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia e desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, a terra natal de Barnabé, e já evangelizada por helenistas. Então Paulo e Barnabé, além de ser enviados, eles contaram com auxiliares e um deles foi João Marcos. Nessa primeira viagem de Paulo e Barnabé, eles chegaram a uma ilha chamada Chipre. E é aqui que nós vamos explicar o avanço missionário entre os gentios nessa cidade, que já era uma cidade evangelizada por helenistas, segundo a palavra. E nos faz entender que proclamar a palavra de Deus exige fidelidade, reverência, obediência, ser sensível à voz do Espírito Santo e andar na direção do mesmo Espírito. E quando eles chegaram à ilha de Chipre, eles anunciaram o Evangelho. E dentro do anúncio do Evangelho, eles chegaram a um lugar chamado Pafos e enfrentaram um grande problema com um mágico herege chamado Elimas. Porque a ideia de Paulo era era pregar e levar ao evangelho alguém poderoso, um procônsul chamado Sérgio Paulo. E esse vidente, Elimas, confrontara Paulo e Silas para que esta mensagem não chegasse ao ouvido deste homem. Então, eles enfrentaram grandes problemas e nos mostra que o evangelho não é fácil. Levar o evangelho além das fronteiras da comunidade, da comodidade, não é fácil, porque vai haver barreiras, vai haver confrontamentos, vai haver rejeições, mas ao final disso tudo, quando nós perseveramos em continuar e estar em disposição de levar o evangelho
algo acontece. E quando nós vamos para a história, ao discorrer da nossa lição, nós percebemos que Sérgio Paulo era um homem prudente. E esse homem prudente, quando ele recebeu a mensagem do Evangelho, ele creu em Cristo, ele acreditou naquilo que foi falado. E olha que maravilha, veja bem, o encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. E Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma mente, coração, vidas, que a palavra de Deus ela precisa romper essas barreiras de status social, religiões e credos. A palavra de Deus que aponta para Cristo, ela precisa ser anunciada. E assim como aconteceu com Elimas, barreiras virão. Mas nós temos lições práticas para a nossa vida em tudo isso. Primeiro, nós sabemos que a missão, ela deve e precisa nascer sempre na direção do Espírito Santo. E querendo ou não, meus amados, o Evangelho, com muitos contras e muitas barreiras, ele sempre vai vencer a oposição das trevas. E o mais importante, Deus sempre desejou e deseja encontrar ou alcançar pessoas de todas as posições sociais, e isto inclui você. Deus, olhando para você, independente da sua classe, do seu credo, da sua posição social e espiritual, você faz parte deste alcance que Deus deseja atingir. Deus ele abre portas e nenhuma oposição consegue impedir. Isto não é afronta e não é desafio, mas se você olhar ao longo da história, as perseguições que vieram acontecendo e vieram se modificando, as perseguições foram avançando com o século e se especializando, mas mesmo assim, independente das perseguições usarem tecnologias ou não, terem mais alcances visual, nunca conseguem parar o Evangelho. Porque o Evangelho não é coisa proporcionada por homem. O Evangelho, a missão, o ide, a grande comissão e a palavra de Deus não é impulsionada por desejo humano, mas é um desejo que nasce no coração de Deus e é refletido através de pessoas que se levantam, se dispõem a fazer a obra do Senhor. Vamos para o nosso segundo objetivo: revelar o impacto do Evangelho lá em Antioquia da Pisídia. O texto bíblico continua em Atos 13, do versículo 14 até o 49. O que aconteceu neste evangelismo lá em Antioquia da Pisídia? A primeira coisa que Paulo fez e que deve servir de exemplo para nós cristãos hoje. Paulo pregou mostrando que Jesus é o Messias prometido. Este é o foco do Evangelho. Foi e precisa ser hoje. Precisamos pregar e mostrar que Jesus é o Messias prometido. Paulo estava mostrando, após a morte de Cristo, que aquele Cristo pregado, ele era o Messias que tinha sido prometido nas Escrituras. E nós precisamos hoje ser conhecedores das Escrituras, da palavra de Deus, e mostrar ao mundo que o mesmo Cristo que morreu em uma cruz, em um madeiro, em favor de muito, esse mesmo Cristo, ele foi revelado e prometido durante toda a Escritura Sagrada. E que hoje ainda é o mesmo Cristo que, assim como ele veio como Messias prometido, ele agora nos promete uma volta gloriosa para buscar uma igreja separada. Por isso que precisamos enfatizar
dentro da questão evangelística, da missão e do levar a palavra de Deus. Mas olha o que aconteceu. Vamos lá. A exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Atos 13:16. Levantando-se na sinagoga, Paulo dirige-se aos judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. E isto é maravilhoso. Paulo usou a palavra de Deus, os livros antigos, para mostrar que toda a história que percorria em Israel apontava para Cristo. E dentro disso tudo, ele quis convencer, fez um convite especial. Só que o que aconteceu, irmãos? Muitos judeus, na mesma hora, começaram a levantar-se e a rejeitar a palavra de Deus. Muitos hoje têm levantado e têm rejeitado a palavra de Deus, não por uma questão religiosa, mas porque não querem deixar de viver da maneira que vivem, da forma com que vivem. Porque o povo de Israel, eles rejeitaram esse novo movimento, porque foi muito difícil na época para uma cidade que já era doutrinada dentro das doutrinas do helenismo e do farisaísmo, e pessoas que já estudavam a palavra de Deus. De repente, chega esse novo evangelho, esse Cristo revelado nas Escrituras. Muitos rejeitaram, mas Deus, ele tinha um propósito, e esse propósito ele se estendeu até hoje no século 21. Veja o que aconteceu. Quando muitos judeus se retiraram, olha o que aconteceu. Os gentios que estavam ali ouvindo a palavra de Deus, eles chegaram aos pés de Paulo e rogaram veementemente que ele retornasse no próximo sábado, provavelmente seria um sábado, que ele retornasse para trazer novamente. Os gentios receberam aquela palavra. Receberam com alegria aquele evangelho, entenderam a mensagem de salvação e eles o aceitaram e ficaram desejosos de mais, que Paulo falasse mais sobre aquele Cristo. Então, resultado, o evangelho ele se espalhou por toda aquela região. Eis que nós voltamos para os gentios e assim, dentro do propósito soberano de Deus, o evangelho alcança as nações. Paulo ele ficou um pouco frustrado porque na mente dele, vamos conjecturar, como se nós fôssemos fazer um grande banquete e neste grande banquete, primeiramente os de casa seriam servidos, para posteriormente os de fora também participarem desse banquete. E o que aconteceu foi que Paulo pregou o evangelho achando que, primeiramente, deveria se alcançar os judeus. Mas quando os judeus rejeitaram e começaram a se levantar, então cumpriu-se o grande e soberano propósito de Deus, que era alcançar as nações. Então o impacto do que aconteceu ali em Antioquia da Pisídia começou a expandir-se e o propósito soberano de Deus entrou em ação e o evangelho passou a alcançar as nações. Lições práticas para a nossa vida. Primeiro, Deus exige uma decisão. Decisão de quem leva a mensagem e decisão de quem escuta a mensagem. E isto é muito importante. Os judeus escutaram a mensagem que Paulo trouxe quando explanou as histórias dos judeus, mostrando que tudo apontava para Cristo. Escutaram, levantaram-se e rejeitaram. E isso nos mostra, amados, que nem todos aceitarão a mensagem do Evangelho. Mas mesmo assim, aceitando ou não, a minha decisão de levar as boas novas de salvação, ela precisa continuar viva e ardente em meu coração. O mais lindo disso tudo e mais importante é que Deus,
ele oferece salvação para todos os que creem. Por isso que é importante ouvir e tomar uma decisão. Aplicação para a sua vida. A igreja não deve desistir quando houver rejeições. Sempre haverá rejeição, sempre haverá corações preparados para ouvir a mensagem de Cristo. Ou seja, a aplicação para hoje é isso. A igreja não deve se preocupar com isso. Muitos vão resistir, mas muitos corações estarão preparados para aceitar esta mensagem. Onde alguns fecham a porta, Deus abre muitas outras. Terceiro objetivo da nossa lição. Continuamos ali agora, pulamos para o capítulo 14 e ali vamos do versículo 1 até o 21, o descorrer desta história. O que aconteceu? Muitos creram e houve até ameaça de apedrejamento. Vamos entender? Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus creram. Muitos creram. Muitas vezes, cá para nós aqui, convicção não é grito. Convicção não é extrema palavra de desespero. Mas convicção é você ter certeza, firmeza na palavra daquilo que você está falando. É quando você tem um pleno conhecimento e uma tal comunhão com uma pessoa que você tem certeza e liberdade para falar dela. Isto é convicção. E quando nós temos convicção no falar, muitos passam a acreditar. E foi o que aconteceu. Muitos creram na pregação de Paulo. Judeus, gregos, todos que estavam ali ouvindo a pregação do evangelho naquela cidade chamada Icônio, ouviram a palavra e creram na palavra de Deus. E o que é mais importante, para que nós entendamos que não podemos fazer inversões de valores, Paulo pregava com convicção, as pessoas criam na palavra e os sinais acompanhavam aquela mensagem. Qual é a lição que eu quero trazer para você? É que a palavra, ela não confirma os sinais. Não podemos invertir isto. Você vê que Paulo pregava, as pessoas criam, aceitavam o evangelho e os sinais aconteciam. Hoje, muitas vezes, está ao contrário. As pessoas querem primeiro sinais para depois a palavra confirmar os sinais. E não é assim. Os sinais acompanham aqueles que creem. Se o crer vem pelo ouvir, o primeiro tem que vir a palavra. Depois da palavra é que os sinais eles confirmam a palavra. Ou seja, os sinais e prodígios, estes confirmam a palavra e não a palavra confirmar os sinais. Vamos dar continuidade. Então, quando eles traziam a palavra, muitos criam, muitos rejeitavam, muitos sinais aconteciam. Teve uma situação em que a cidade estava completamente dividida. Você lembra do que aconteceu em Hebreus? O escritor aos Hebreus, o que ele enfrentou quando ele começou a escrever seu livro, que a situação da cidade estava completamente caótica neste sentido de divisão. Muitos criam no novo evangelho, no Cristo ressuscitado. Outros criam em outras doutrinas. Outros queriam voltar às suas velhas práticas. E ele chegou ao ponto de mostrar no seu livro como era que Deus falava antigamente e como ele estava falando hoje. Da mesma forma estava acontecendo nesta cidade chamada Icônio. E estava na situação em que pegaram pedras e tentaram apedrejar a Paulo. E isso fez parte da grande perseguição que aconteceu nesse início da expansão do evangelho entre os gentios. Para nós refletirmos aqui. Onde a palavra frutifica, oposições também se levantam. Mas o avanço do evangelho não pode ser detido. Vamos para Listra. Afinal de contas, a questão é o fortalecimento da fé que perseverou nessas três regiões. Em Listra,
Paulo cura um homem aleijado de nascença. O evangelho foi pregado e os sinais foram acontecendo. O que leva a multidão confundida a tentar adorá-lo. Irmãos, esse é um momento para pararmos e refletirmos. Os grandes homens que estavam na galeria dos heróis da fé, eles não almejaram holofotes, marcas, estátuas e homenagens. Hoje está muito diferente. O estrelismo tem tomado conta. E esse pessoal, nessa cidade chamada Listra, quando eles viram aqueles prodígios, maravilhas, aquelas coisas acontecendo, eles olharam para Paulo e Barnabé e tentaram adorá-los. E eles, diligente e prontamente, rejeitaram ser adorados. Então, Paulo e Barnabé rejeitaram a idolatria e anunciaram o Deus vivo. O foco da minha pregação, ela precisa ser Deus. Quando nós usamos a frase de uma palavra cristocêntrica, eu envolvo as três pessoas da Trindade. Então, o meu louvor, seja ele em palavras, em ações e em cânticos, elas precisam direcionar aqueles que ouvem a Cristo. E Paulo, quando levou o evangelho e juntamente com Barnabé fez esses sinais e maravilhas, eles intentavam não agariar glória para si, mas direcionar o povo ao Deus vivo. Então, alguns daqueles judeus que vieram lá de Antioquia e de Icônio, que rejeitaram a palavra de Deus, eles ainda incitaram o povo que estava crendo pela palavra, aceitando a palavra, se convertendo a Cristo, e que tinha uma grande divisão na cidade, porque, como eu já falei, era uma cidade já orientada espiritualmente nos cultos helenistas. E as pessoas estavam divididas. Então veio esses judeus que rejeitaram a palavra, e neste momento dessa incitação, aqueles mesmos que estavam em Icônio, que tentaram apedrejar a Paulo, conseguiram de fato. Agora Paulo realmente ele é apedrejado. Pregou a palavra, fez sinais e maravilhas, rejeitou a glória para si, toda a glória recebida direcionou ao Deus vivo, mas mesmo assim pagaram-se o bem com o mal. E Paulo foi desta vez apedrejado, ao ponto de ser dado como morto. As pessoas o apedrejaram quando nós lembramos de Estevão, que se ajoelha, olha para os céus, vê os céus abertos e entrega o seu espírito a Deus. Paulo, da mesma forma, é dado ali como morto. Então, as pessoas satisfeitas o abandonaram, mas Deus fortalece Paulo. E Paulo, ainda muito machucado, ele se levanta, torna a cidade, não para se esconder, mas ele chegou, voltou para a cidade e confirmou. Veja bem, Paulo é apedrejado e deixado como morto, mas o Senhor, o mesmo Senhor que te renova as forças. Quando nós falamos para você, não te desespere. Confia no Senhor que Ele renova tuas forças. Mesmo quando Deus deixa nós passarmos por algumas situações, Ele é o responsável por nos renovar as forças. Paulo passou por essa situação, foi apedrejado ao ponto de ficar como morto. Mas o Espírito de Deus vem aqui e diz assim, olha, o Senhor o restaura e ele levanta, retornando à cidade para confirmar o seu compromisso com o Evangelho. Depois das perseguições, das agressões, ele não fugiu, mas ele voltou e confirmou o compromisso que ele tinha com o Evangelho. Que coisa linda! Vamos para Derbe? Em Derbe,
aconteceu algo diferente. A ameaça e perseguições que aconteceu em Icônio e a agressão e um testemunho de fé que aconteceu em Listra nos leva a crer e entender o porquê a luta não pode parar, o porquê a perseverança não pode parar. Paulo, depois de passar tudo isso nessas cidades passadas, ele chega em Derbe e a palavra diz que os frutos que brotam da perseverança. Paulo, machucado, quase morto, voltou, confirmou seu compromisso com a mensagem do Evangelho e continuou a sua jornada nas suas viagens missionárias e chega em Derbe e o fruto dessa perseverança acontece. Em Derbe, o Evangelho encontra terreno fértil. Que lindo! Muitos se convertem e novos discípulos são formados. Mesmo após a perseguição, sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar. Então, meus amados, a missão produz frutos duradouros. Lições de práticas para nós. Você precisa entender que as perseguições, elas não conseguem parar a obra de Deus. E que a fé verdadeira, ela permanece firme, mesmo em meio às dificuldades. E aquilo que parece ser sofrimento, Deus pode pegar tudo isso e transformar em testemunho. E esse testemunho de vida adquirido através de sofrimentos, lembre do apedrejamento de Paulo, ele pode salvar vidas e servir de exemplos para fortalecer fé de outrem. A fé que persevera nas lutas, elas produzem frutos duradouros e até eternos. Para encerrarmos, o plano de aula de hoje, nessa segunda lição, ela nos ensina 3 grandes verdades. Primeiro, lá em Chipre, Deus abre porta para a missão. Segundo, em Antioquia e Pisídia, o Evangelho transforma vidas e alcança os gentios, que era o plano de Deus, abre a porta para a humanidade. E lá em Icônio, Listra e Derbe, a fé perseverante, ela vence as adversidades. Vou deixar um versículo para fortalecer a sua fé. Está lá em Atos capítulo 14, o versículo 21. E diz assim: os que anunciaram o evangelho naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Captou? Pegou a mensagem? Assim como eles anunciaram o evangelho naquelas cidades, o exemplo bíblico te convida hoje a não desistir de levar o evangelho e continuar fazendo muitos discípulos. Então eu já te convido para nossas próximas aulas e que Deus possa abençoar grandemente você, sua casa, sua família. Então, já deixa um like, se inscreve em nosso canal, compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, pelo amor de Deus. Fica com Deus, que é a base de tudo, e eu, com muito prazer, te aguardo nos nossos próximos episódios. Amém? Fica com Deus.